Contribuir para que as pessoas alcancem uma vida plena. Esse é o nosso propósito, e é por ele que os nossos mais de 2.500 colaboradores se dedicam diariamente. Libs, porque se trata da vida. Olá, bem-vindo ao Encontros de Pesquisa Clínica, uma iniciativa do Projeto de Incentivo à Pesquisa Clínica da Libs, e a gente já está no nosso terceiro encontro, e hoje vamos discutir um aspecto fundamental para a pesquisa clínica no Brasil, o impacto da legislação no processo de pesquisa clínica. A gente está hoje com a presença ilustre do Dr. Fábio Frank, Dr. Carlos Barros e a senadora Ana Amélia, para a gente discutir o impacto da legislação na pesquisa clínica no Brasil. Para não perder tempo, vamos conversar com o Dr. Fábio Frank. Ele é do Hospital da Caridade de Juí, coordenador do CACOM de lá e também coordenador do Centro de Pesquisa Clínica dessa instituição. Dr. Fábio, ouve as suas considerações, principalmente com relação ao histórico da legislação. A gente já vem conversando, como eu lembro, esse é o terceiro encontro. No último encontro, nós falamos sobre a importância da organização da pesquisa clínica e como é que foi esse processo histórico. Mas hoje a gente vai falar especificamente do arcabouço de legislação que sustenta tudo isso. Fábio, por favor. Obrigado, Luiz. Uma boa noite a todos que nos assistem. Uma boa noite aí aos amigos, a senadora e o doutor Carlos Barros também. E o importante é contextualizar o porquê de um projeto de lei, porque, na verdade, nós não temos um marco legal que fundamente a pesquisa clínica no Brasil. Então, para contextualizar rapidinho e para que a gente possa avançar, o projeto nasceu no Senado em 2015, agora ele tem o número de PL 7082/17, e ele tramita na Câmara dos Deputados, e tudo começou aqui em Juí com um paciente nosso, o Afonso Haas, que levou essa demanda, então, para a senadora Ana Amélia, que gentilmente entendeu a nossa necessidade e a necessidade da pesquisa clínica no país. E o projeto de lei, vocês estão enxergando a tela? Estamos. Então, deixa eu tentar passar aqui a próxima. Tentando passar o próximo slide, mas não está avançando. Aqui. Então, de uma maneira bem prática, eu posso pedir até ajuda para passar o slide. O projeto de lei, ele implementa o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, ou seja, ele torna a CONEP um órgão de caráter normativo, consultivo e deliberativo, e não mais um órgão que vá avaliar o projeto de lei. Então, isso evita essa duplicidade de aprovações. Os projetos serão aprovados apenas pelo Comitê de Ética Local, com prazos bem estabelecidos, que não vão durar mais de 90 dias para aprovação ética, e aqui nós vamos ter um sistema de stop clock, quer dizer, não se volta para a fila inicial, então, fazendo com que a gente tenha um prazo de aprovação ética bem competitivo. O prazo de avaliação da Anvisa também fica estipulado em 90 dias, com ainda um pequeno atraso com relação a medicamentos complexos, com 180 dias, mas pelo menos já é algo que torna o Brasil previsível, e coloca isso também como um prazo legal. Ele também determina a questão do uso correto do placebo, que foi um outro ponto polêmico nos debates que nós tivemos nas audiências públicas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E talvez o ponto mais polêmico, mas aqui mais importante para o nosso país, ele estabelece também regras para o fornecimento de medicação pós-estudo, e isso fica determinado que o patrocinador e o pesquisador vão estabelecer esse prazo no início do estudo, quando o estudo for, então, planejado, e sempre levando em consideração fatores como a gravidade da doença,
se essa doença ameaça a vida do participante de pesquisa, se existem alternativas terapêuticas disponíveis para outras, né, para o tratamento da doença, e se o medicamento experimental, ele atende uma necessidade médica, que não existe. E o importante aqui é que isso pode ser avaliado a todo momento, e para interrupção, nós temos regras também estabelecidas e ficando como um prazo estabelecido no protocolo de lei, segundo o último parecer que nós temos, de 5 anos após a disponibilidade do medicamento experimental no país em caráter comercial, ou quando ele estiver disponível na rede pública, o que faz com que, então, o paciente não tenha risco de ficar sem a medicação. Então, nós consideramos 5 anos um prazo razoável, isso foi motivo de muito debate, mas o fundamental é que estabelece esses direitos. O PL, então, já tramitou nas 3 comissões do Senado, sendo aprovado, foi aprovado nas 2 comissões da Câmara dos Deputados, e estava em processo de apreciação na última comissão, na CCJC, porém, com a pandemia, as comissões foram extintas. Nós tivemos agora, na comissão do Covid, que é a única comissão que está funcionando na Câmara dos Deputados, o pedido para que o projeto de lei fosse votado em caráter emergencial, mas ele ainda não foi pautado, então, por isso é que nós precisamos dessa última aprovação na Câmara dos Deputados para que ele volte ao Senado. Então, esse foi um trabalho, e é um trabalho de 5 anos. A senadora Amélia teve uma participação direta e nos auxiliou muito em todo esse processo, entendendo que essa é uma demanda dos pacientes brasileiros, dos pesquisadores brasileiros, e eu estou muito feliz de poder participar com ela na noite de hoje, nessa apresentação. Muito obrigado, doutor Fábio. E vamos passar agora a palavra à senadora Ana Amélia Lemos, e eu quero já fazer uma provocação aqui, né? Pedir uma explicação e uma provocação nessa situação, né? Porque uma coisa que me chama a atenção é super importante, ou seja, é fundamental ter o arcabouço legal, mas me preocupa o futuro disso dentro do país. Porque a gente acaba, depois que você aprova essa lei, um projeto de lei que passa pelo Senado e pela Câmara, para qualquer operação posterior, ele se torna extremamente mais complexo de ser mexido, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa alguns pontos que a gente tem ouvido muito questionamento ainda. Então, por mais que o projeto tenha sido discutido por 5 anos, eu queria ouvir da senadora, até agora mesmo você, Fábio, e do doutor Barros também, essa questão com relação a acesso misturado com pesquisa, por exemplo, tem sido um assunto bastante refeito, uma discussão contínua dentro desse processo, né? Infelizmente, a gente não tem muito o hábito no Brasil de acompanhar os processos legislativos de maneira contínua, né? Os médicos não são os melhores participantes desse processo de criação de uma lei, né? A gente não é treinado a fazer movimentos de advocacy de maneira organizada, então poucos existem no Brasil para isso. Então, me preocupam esses 2 pontos. Primeiro, depois que o projeto foi aprovado, como é que ficaria a situação, né? O que você acha, Fábio? Bom, Luiz, são 5 anos de debate. Então, se a gente pegar, por exemplo, o processo de fosfetanolamida... Alô? Se a gente pegar, por exemplo, o processo da fosfetanolamida, que foi aprovada de uma maneira completamente intempestiva, sem discussão nenhuma, eu creio que 5 anos, com diversas... nós tivemos audiências públicas em todas as comissões. Esse tema foi debatido amplamente nos congressos, e nunca se falou tanto em pesquisa clínica como agora. Então, eu creio que nós sabemos que um processo desses, Luiz, no Congresso Nacional, ele é sempre motivo de muito debate. Se a lei não estiver perfeita,
pelo menos ela vai nos dar um arcabouço legal daquilo que é realmente importante. E o que estava acabando com a pesquisa no Brasil, isso talvez o nosso ano crítico foi 2013, foi a demora, né? Realmente a demora no nosso processo regulatório de aprovação ética e de aprovação sanitária. Então, prazos bem estabelecidos tornam o Brasil sério, competitivo e previsível, por mais que isso demore. Óbvio que vão haver discussões, mas isso também a gente vai poder fazer na regulamentação final da lei, e por isso que a gente precisa da contribuição aí de todos os pesquisadores. Ó, senadora Ana Amélia, me escuta? Agora eu estou escutando. Apenas consegui ler. Queria cumprimentar todos os participantes, doutor Fábio Frank, doutor que está participando do Luiz Correia, doutor Barrios, doutor Carlos Barrios e os demais organizadores do evento. Então, eu peço desculpas, mas a tecnologia ainda não está sob meu controle. Gostaria muito que eu estaria administrando uma das grandes corporações mundiais aí e não estaria me incomodando com Brasília. Mas eu queria primeiro agradecer a oportunidade de voltar a um tema que foi muito caro para o meu mandato no Senado Federal. Eu sou autora de uma lei, eu comecei como uma senadora voltada à agricultura, e o doutor Fábio Frank conhece muito bem o nosso Estado, como uma secretária ligada, uma jornalista e uma senadora voltada às questões agrícolas, e comecei a receber muita demanda, talvez porque tivesse dado abertura às questões de saúde pública e de doenças muito específicas. O câncer foi um deles. E trabalhei no início do mandato por demandas de todas as entidades ligadas à defesa dos direitos dos pacientes, naquela lei minha, que penso tenha sido um grande avanço, a Lei 12.880, de 2013, que obrigou planos de saúde a fornecerem a quimioterapia oral aos clientes que eram de plano de saúde. Então, toda a carga do fornecimento dos quimioterápicos orais era pelo SUS. A partir da minha lei, passou a ser compartilhado com os planos de saúde. Eu penso que isso foi um direito que foi dado aos... Não foi fácil votar essa lei. Essa lei foi sancionada em 2013, que está em vigor, agora está sendo buscada um aperfeiçoamento. E como escreveu o Daniel Goldberg a respeito da oportunidade que o projeto da pesquisa clínica está vivendo hoje, referindo-se à experiência com as parcerias de Oxford e também da China com o Butantan e outros, eu penso que não existe lei perfeita, não existe lei ótima nem ideal. Existem leis possíveis, e essas é que são importantes, porque o processo político é assim. Num regime democrático, nós temos que conviver. A lei da pesquisa clínica teve uma inspiração num caso do Rio Grande do Sul, da cidade de Juí, que era cuidado pelo doutor Fábio Frank, Afonso Haas, que teve um câncer de pulmão, e ele teve o privilégio de entrar num grupo de pesquisa clínica. E isso deu a ele, para quem nunca, 56 anos, sem nunca ter fumado, e que ele teria um prazo de mais, ele viveu 5 anos, graças a ter avanços maiores na área da medicina oncológica, da medicação, da farmacologia oncológica. Este paciente, com muita sensibilidade no meu gabinete, dizendo que ele viu amigos dele morrerem sem ter a oportunidade de entrar num grupo de pesquisa clínica. E aí ter a chance, a oportunidade de ter um tratamento adequado à sua dor. E foi o que aconteceu, inspirado no... a partir disso, e essa lei tramitou no Senado. Procurei trabalhar também intensamente com os relatores da matéria, que têm um peso importante no processo,
O último relator foi o senador Otto Alencar, que é médico, e fez um relatório extraordinário, venceu das áreas corporativistas, fiscalização do processo, e vocês todos sabem quais são essas áreas, não preciso dizer os nomes, os direitos são conhecidos, e então ela foi aprovada. A comissão, que foi a Comissão de Assuntos Sociais, ela passou pela assistência, que foi o Luiz Nunes Ferreira, também fez um belo relatório, e assim sucessivamente. Está na Câmara, em processo final. Federal. Mas nós estamos num processo de sucessão na Câmara dos Deputados, e isso tem implicações político-partidárias, não há dúvida. E é claro que o grupo que apoia o presidente que tenta a reeleição, mesmo que ele não tente, ele tem, digamos, uma certa aliança, pode ser uma aliança velada, de interesses, enfim, mas não são ilegítimos, são interesses que são da prática política, e então nós estamos tendo uma dificuldade enorme na Câmara de submeter a apreciação que já está em fase final, que foi o relator, o deputado de Roraima, que também é médico, do meu partido, e ele, então, tem feito um extraordinário, com apoio também da Aliança Pesquisa Clínica para essa aprovação. Como disse novamente, eu acho que o artigo do Daniel abriu luz aos problemas que estão sendo percebidos no processo legislativo desse projeto. Ele dá o nome aos deputados, mais precisamente, que fazem a resistência, e também às corporações que veem riscos de perder poder. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje, e eu fico muito grata de ter essa oportunidade dos senhores. Então, como agente público, eu penso que há um caminho muito longo ainda para a gente vencer muitas barreiras, mas eu acho que, cada momento, a gente precisa e fazer isso que os senhores estão fazendo, discutir, debater e convencer, e estabelecer uma comunicação com a sociedade que seja aberta. A oportunidade agora com a pesquisa para o Covid-19, não só com a Oxford, mas também esse feito por São Paulo e também outros do Paraná com a Rússia, eu acho que tudo, não importa a cor do gato, desde que ele casque o rato, né? Então, a vacina mais eficaz que venha e a pesquisa se mostre também eficiente para uma doença desconhecida como essa que nós estamos enfrentando agora e que mobilizou o mundo e teve repercussões em todas as áreas, não só na área da saúde. Então, muito obrigada aos senhores. A gente que agradece. E, senador, eu queria pedir um favor para a senhora. Eu acabei, por outros motivos, aprendendo na minha vida no hospital a importância de ter pelo menos uma lei. Porque acho que o público não conhece, em geral, o que acontece quando a gente não tem uma lei específica sobre um tema. Ficamos, às vezes, à mercê de resoluções, às vezes uma lei local pode suplantar a outra. A senhora pode dar uma explicação rápida para a gente sobre a importância de que se tenha uma lei no país, pelo menos, sobre um assunto tão importante? O senhor tem razão, doutor Luiz Correia, tem toda a razão. Aliás, quando eu apresentei esse projeto, eu comecei a notar que eu havia mexido num vespeiro, eu posso dizer essa palavra. Eu recebi no meu gabinete, de uma hora para outra, todo o comando da área do Conitec do Ministério da Saúde. Depois eu recebi gente da Anvisa, mas o grupo maior foi do CONEP. E esse grupo do CONEP, porque qual era o meu discurso? Nós não podemos perder tempo, a doença tem pressa, o câncer tem pressa. Se um registro de uma pesquisa demorar mais de 11 meses, ou 2 anos, é uma declaração de um atestado de óbito ao paciente, e não a perspectiva de o início de um tratamento. Aí falamos, e aí muito da demora dos processos, o CONEP tratou de correr para mostrar que ele estava desovando o estoque que havia de pedidos de registro, para dizer,
olha, não precisa mais lei, não, nós já estamos aqui apressando, os registros estão saindo muito rapidamente, no máximo 4 meses, 6 meses e tal. Qual foi? Por que de uma hora para outra eles se apressaram o passo? Porque viram o risco da lei, doutor Luiz Correia. E aí, nesse momento, eles até melhoraram, né? Aí todos reconhecem, doutor, a gente fala só isso, eles melhoraram, eles abriram. Já isso foi um benefício da minha iniciativa. Mas acontece que, qual era o risco? O risco é de perder o poder que o CONEP tem sobre o processo. É aí que está a questão. E não se abre mão disso, e os que dominam isso, nós sabemos o que pensam e como agem do tal controle social. Porque não há na lei nenhum descuido com a questão ética, com a questão do direito da pessoa que participar de um grupo de pesquisa clínica e tudo mais, da responsabilidade do médico, da responsabilidade da indústria que está oferecendo a testagem dos seus produtos. E o que aconteceu? A frase do Jorge Venâncio foi essa: como a senhora viu, não precisa de lei, porque agora nós já estamos agilizando. Claro que precisa de lei, porque cada cabeça é uma sentença. A lei, ela não tem governo, ela é, digamos, mais perene, ela tem durabilidade na eficácia e nas práticas que ela está prevendo ali. Então, de fato, é necessário uma regra, uma lei muito clara e objetiva como essa que a gente tentou produzir. Como disse o Daniel Goldberg, não é uma lei perfeita, não temos leis perfeitas, nós temos leis possíveis, e essa é uma delas. A provocação ao debate da lei fez com que o CONEP agilizasse e encurtasse os prazos dos seus registros de pesquisa. Então, é para mostrar, de fato, que é necessário que tenhamos no Poder Legislativo a responsabilidade de confeccionar uma lei clara, objetiva e que assegure a ciência brasileira, aos médicos pesquisadores, que eu respeito muito. O número de pesquisadores que eu recebi mensagens quando fizemos pesquisas clínicas, debates sobre a pesquisa clínica, foi de tudo que foi lugar. Ao ponto de uma médica de São Paulo, que estava há 13 anos na Califórnia, e ela disse: eu vim embora porque é muito burocrático no Brasil, quando a sua lei estiver aprovada, eu volto para trabalhar no Brasil. Então, é mais ou menos esse tipo, então, das universidades públicas, de todo mundo querendo e apoiando digamos, a aprovação da lei, por conta da simplificação dos processos, sem em nenhum momento, como eu renovo, retirar qualquer detalhe que tenha ferido algum aspecto ético e algum aspecto que lese o direito de escolha, a responsabilidade do cidadão, do seu livre-arbítrio, né, da escolha ou dele ou do seu tutor, ou se for um menor de idade, enfim, para tomar decisão. Então, esses cuidados todos são tomados, mas é necessário uma regra para assegurar isso ao longo do tempo. Muito obrigado, senadora. Eu quero aproveitar e avisar ao nosso público que, primeiro, isso, parte do que a senadora falou, reflete exatamente a ideia desse projeto. A gente tentar discutir todos os aspectos possíveis envolvidos na pesquisa clínica no Brasil, para que a gente consiga aproveitar, inclusive, essa onda que a gente está vivendo, né, por conta da pandemia do coronavírus, e onde a pesquisa clínica passou para as primeiras páginas dos jornais, seja porque todo mundo espera uma vacina, hoje em dia já se discute fase 1, fase 2, não que todo mundo saiba o que está falando, mas já está bom, já estamos falando disso. Antigamente ninguém sabia que isso existia. Eu acho que é uma grande vantagem, pelo menos a gente já está levando esse tipo de discussão para o público. Também queria só fazer uma comunicação, vocês estão vendo a tela com a carinha dos 3 mais feios aqui, né, na mesa, nós 3, a senadora Ana Amélia está pelo áudio, porque a comunicação fica melhor assim, vocês vão ter que perdoar que vão ficar os 3 meninos feios aqui na tela, tá, gente? Agora ela voltou, melhorou um pouquinho. Pelo menos eu estou vendo. Então, olha só, agora eu quero ouvir a opinião do doutor Carlos Barrios, que, como pesquisador, né, inclusive um idealizador do Grupo Cooperativo Latino-Americano de Pesquisa Clínica, Pesquisa do Câncer, qual é a visão do pesquisador desse processo? Barrios.
Primeiro, eu queria começar agradecendo a Libs pela iniciativa e pelo convite, Luiz Fernando. Eu acho que isso aqui é extremamente importante e que eu me sinto absolutamente privilegiado de estar nesse mesmo fórum com a senadora Ana Amélia e com o Fábio Frank. Eu reputo essas duas pessoas como duas pessoas que têm trabalhado de forma incessante, de forma competente, e de que se esta lei, como todos esperamos, vai ser uma realidade em breve no Brasil, né? Eu acho que essas duas pessoas, o doutor Fábio Frank e a senadora Ana Amélia, vão ter que receber agradecimentos, não digo por pouco tempo, mas eternos, né, de toda a comunidade científica brasileira e muito, muito de toda a população brasileira, tal o que eu julgo de importante o esforço que essas pessoas, muitas vezes solitário, né, enfrentando, né, muitas dificuldades e muitos poderes contrários a isso, eventualmente têm feito. Então, do ponto de vista prático, eu estou absolutamente, me sinto privilegiado de estar aqui sentado debatendo com eles dois. Luiz Fernando, não existe nenhuma dúvida, né, de que a pesquisa clínica é importante, né? Mas é fundamental entender pesquisa clínica como algo de muitas dimensões, né? E uma das coisas que eu acho que, para mim, né, explica a pesquisa clínica, né, é que é uma das poucas atividades humanas que eu julgo como um círculo virtuoso. Significa que todas as pessoas que participam do processo de pesquisa clínica, em qualquer um dos seus aspectos, se beneficiam dela. Todo mundo que participa deste processo se beneficia da pesquisa clínica. E são poucas as atividades humanas, né, em que a gente pode dizer isso, certo? Existe, como o Fábio mencionou e a senadora explicou de forma absolutamente clara, né, um processo histórico no Brasil, onde a pesquisa clínica, que não é simplesmente desenvolver drogas para laboratórios farmacêuticos, né, é muito mais do que isto, né, a pesquisa clínica foi praticamente destruída no Brasil, né? E a pesquisa clínica tem uma série entre suas virtudes, né, dessas várias dimensões, tem a possibilidade de fazer com que no Brasil aconteça inovação, que é algo absolutamente crítico, né? Nós não temos suficientes iniciativas de inovação no nosso país, né? Isso nos deixa para trás, né, competitivamente em vários aspectos, né? A pesquisa clínica consegue fazer isso, estimula a ciência de uma forma geral, estimula investigadores a realizar e inventar e, eventualmente, criar, né, projetos que são nossos e dirigidos para a nossa população, especificamente. Então, regulamentar isto é de suma necessidade e com a consequência absolutamente permanente para o que vem no futuro. E eu concordo com o que foi dito, né, de que ter uma lei é importante, né? Alguém dizer que a lei não é importante, que não é necessária, significa que tem outras, né, eventualmente, intenções, tá certo? Porque se alguém regulamenta uma atividade como esta e depois a gente trabalha para melhorar o que está regulamentado, certamente todos nós vamos nos beneficiar dessa situação. Então, do ponto de vista prático, eu não vejo absolutamente nenhum motivo, né, pelo qual o país como um todo, a comunidade científica brasileira, a comunidade acadêmica brasileira, a comunidade brasileira como sociedade, né, não possa olhar para este tipo de iniciativa com olhos positivos, né? O benefício que cada paciente que participa num protocolo clínico poderá ter, simplesmente porque está participando do protocolo, é absolutamente enorme. E eu nem quero entrar nos detalhes de colocar pesquisa clínica como uma solução para o acesso. Isto foi o que motivou o senhor Haas a procurar e estimular a senadora, né, a eventualmente elaborar todo este processo, né, porque a única chance que ele tinha de ter acesso a uma medicação
que deu para ele um prolongamento significativo de vida foi participar de um projeto de pesquisa clínica. E eu me pergunto, quantas pessoas não poderão se beneficiar deste tipo de situação se a gente tivesse mais pesquisa clínica? A percentagem de pesquisa clínica que nós temos no Brasil, comparada com a percentagem que a gente poderia ter se esta atividade fosse regulamentada e a gente conseguisse competitivamente atrair mais projetos, é absolutamente enorme. Só para dar um número para vocês, das mais de 60 mil, 70 mil pesquisas clínicas em andamento em todo o mundo para estudo do câncer, o Brasil tem menos de 2%. Os Estados Unidos têm 45%, 50%, né? E a Europa tem 30%. Né? Então, do ponto de vista prático, a nossa capacidade de crescimento e, consequentemente, de beneficiar todas as pessoas que participam nesse processo e, fundamentalmente, o paciente, é absolutamente fantástica. Então, assim, eu me sinto realmente privilegiado de participar com vocês, que eu computo como as pessoas que estão levando esse projeto, né, tão positivo e com tantas positivas consequências no futuro para todo o Brasil. Obrigada, doutor Carlos Barros. Muito obrigada. É maravilhosa. O depoimento seu é valioso para nós. Senhora merece, senadora. A senhora merece, e o Fábio sabe, eu já digo isso para ele cada vez que eu falo com ele. Eu, como tendo assistido algumas vezes as apresentações do Dr. Barros, eu estou querendo me lembrar aqui o nome daquela senhorinha que aparece nos seus slides, que mora na periferia de Porto Alegre e que só por isso ela conseguiu ser tratada. Essa imagem, eu não sei há quantos anos atrás eu vi essa imagem, não sei nem se você ainda usa esse slide, mas claro. Esse slide me marcou tanto, tem uns 10 anos que eu assisti, eu acho, e esse slide continua na minha cabeça. Aquela senhora está ali, representa esse participante de pesquisa que está à margem do tratamento de ponta da medicina privada, vamos dizer assim, e consegue ter acesso de pesquisa ao tratamento por conta da pesquisa clínica. Agora, eu queria ver um pouquinho do Fábio, uma outra. A minha função hoje aqui, além de ficar feliz de estar com vocês, de vez em quando eu tenho que dar umas cutucadas, vocês desculpem. É meu papel aqui também criar a provocação da discussão. Uma das coisas que se fala muito e que se fala muito desse projeto é a questão do acesso, né? O Barros já tocou nesse ponto, né? Eu acho que o projeto encaminha isso. Agora, como é que você, aí depois a senadora também complementa, por favor, como é que você, Fábio, vê essa abordagem inicial, pelo que eu estou entendendo, até por estar entendendo mais ainda do projeto a partir dessa conversa de hoje, né, que é diferente de você ler 39 páginas de papel de um documento legal que, para médico, nem sempre é tão simples, né? A gente passa a entender mais na conversa. Vocês iniciaram essa discussão, pelo que eu estou entendendo. Essa é a ideia, Fábio, ou seja, é dar um start nesse processo e depois, como o Barros falou, poder aperfeiçoar e se eventualmente acontecer alguma coisa, parar alguma maré. Luiz, o acesso pós-estudo, a questão toda qual é o lugar do mundo que tem acesso pós-estudo para o resto da vida indefinidamente? Qual é o lugar do mundo? Isso não existe, né? As pesquisas são feitas mundo afora de uma maneira harmonizada e onde se estabelecem prazos, porque você tem que definir o orçamento, você tem que ter uma previsibilidade de como o estudo vai se desenhar. Então, por que uma droga mesmo aprovada pelo SUS e sendo distribuída gratuitamente na rede pública, você tem que continuar fornecendo esse medicamento via estudo, via protocolo de pesquisa. Então, isso sim faz com que muitos estudos deixem de ser ofertados para o Brasil. Eu, na minha caminhada, eu aprendi muito de pesquisa clínica com o Dr. Barros e sobre como funciona Brasília e tento entender todos os dias com a senadora,
recebi vários contatos de mães de crianças com doenças graves, raras, que diziam, tem estudo para a doença do meu filho em outros países e não vem para o Brasil, porque aqui é obrigado a se dar tudo. E como você tem que tentar chegar à perfeição e fornecer tudo por tempo indeterminado para o paciente, então os patrocinadores preferem não fornecer o medicamento e não trazer o estudo para cá. E aí a gente vê famílias que têm possibilidade viajando para outros países para participar de estudos que poderiam ser desenvolvidos aqui. Então, nós precisamos estabelecer um prazo e sempre respeitar. Se terminado o estudo, esse paciente não tiver outra opção terapêutica, tiver uma doença grave com risco de vida, nós somos pesquisadores, investigadores e médicos. Nós não vamos permitir que os nossos pacientes deixem de receber esse tratamento. Isso está bem estabelecido no protocolo, no projeto de lei, está bem determinado ali. Então, quando se coloca isso como um discurso muitas vezes ideológico, de que nós estamos retirando o direito dos pacientes, está se falando, então, em verdade. Na verdade, nós estamos buscando acesso, porque não adianta eu ter uma lei perfeita, muito bonita, que não seja aprovada e que os pacientes brasileiros, então, sejam tão protegidos, mas tão protegidos, que eles não recebem absolutamente nada, porque aqui a burocracia ela é tão grande, né, e as dificuldades de acesso são enormes, que eu prefiro, então, deixar o meu paciente morrer brasileiro sem tratamento do que tentar, então, estabelecer uma regra que seja uma regra harmônica com as regras que existem internacionalmente. Eu acho que o Dr. Barros pode também dar a sua opinião sobre isso, mas creio que não exista outro modelo igual em qualquer lugar do mundo. Está no mudo, Fernando. Não abriu o microfone. Isso é muito interessante, Fábio, porque talvez seja a primeira vez que eu escute uma explicação dessa situação, né? Porque fica nessa coisa meio, né, Fla-Flu ou Grenal aí para vocês, né, vamos dizer assim, e a gente acaba não esmiuçando esse detalhe. Um aspecto que eu queria até aproveitar que a senadora está aqui para a gente explicar. Você falou dessa decisão compartilhada, né, desse fornecimento, da continuidade do fornecimento. Como é que está proposto isso, senadora? Quando a gente chegou no Senado, o Senado criou uma ampliação dos direitos. Mas aí, como disse o doutor Fábio, não há nenhuma experiência no mundo em que, numa pesquisa clínica com medicação que tem um avanço de moléculas novas, de soma bilhões de dólares, vamos na moeda corrente mundial. Então, ele no Senado, para conseguir no plenário, ele deu um avanço de direito de receber a escassez. Na Câmara, eu penso que o relator, porque como o relator passa a ser dono da matéria e da lei, ele está fazendo dentro das regras que é a realidade brasileira e não ferindo os direitos e nem tampouco empresa que está, farmacêutica que está participando, seja o paciente que está recebendo. Então, com as limitações necessárias para isso. É claro que, para conseguir no Senado fazer, houve esse, digamos, avanço dos direitos, e eu imagino que na Câmara poderá ou confirmar ou fazer. O doutor Fábio, que está acompanhando bem, pode nos ajudar, porque na minha agenda aqui eu estou tratando de uma cesta de coisas, de liberar ativos uruguaios para chegar na Santa Casa de Rio Grande, a liberar ginetes uruguaios para chegar em Esteio para andar no freio de ouro. Quer dizer, eu estou com uma agenda aqui que eu enlouqueço, começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite. Então, o detalhamento de falar, eu quero compartilhar com os senhores as minhas dores também aqui, eu espero que isso não mexa com a minha
que quando fiz tem outro aspecto, né? Vocês aí da área de oncologia, que eu fiquei arrasada quando fiz um exame genético e o geneticista, depois do exame, eu disse, que bom que eu não tenho risco de ter câncer, porque as minhas células não registraram. Ele disse, não tem nem, não é isso, você não tá sem risco, porque o câncer, a genética é 13%. É 13% da causa do câncer, a genética, 13%. Quando você imaginava que, por que eu fiz o exame? Porque eu perdi uma irmã e a outra também teve câncer, então, mas a genética, ela tem um percentual pequeno. Na verdade, é a forma como você vive, a sua qualidade de vida, a sua alimentação, seus hábitos, tudo, seu emocional, e aí nós estamos nessa pandemia. Então, eu ouvi me assustei, porque não mais coisa da pesquisa. A importância que é examinar essa doença que se chama câncer. É uma coisa que cresce no mundo, tem umas variações, cada vez vai, que nem o Covid. Começou com o SARS, depois ele varia, ele tem mutações, e o câncer também tem mutações. Tem uns ficando mais graves, e, claro, não vou me meter aqui a falar com especialistas, eu vou dizer assim, a senadora está fazendo charlatanismo na medicina. Não é isso, é que a gente ouve tantas coisas, e essa questão. Por favor, doutor Fábio, a questão do direito para receber do paciente que entra no grupo de pesquisa. Luiz, ficou no Senado, nós tivemos para aprovação em plenária a discussão, então, do acesso pós-estudo, porque havia se colocado um prazo, e aí, para o projeto ser aprovado, ficou, então, até estar disponível pelo Sistema Único de Saúde. Depois, nós avançamos na Câmara dos Deputados, e o último relatório, que é do deputado Irã Gonçalves, que também é médico e entende muito bem a necessidade de nós aprimorarmos a pesquisa, nós estabelecemos, então, um prazo de 5 anos. Porque nós precisamos ter um prazo. Né? Pode ser muito bonito nós colocarmos que seja para o resto da vida, né? Mas nós temos que ter um prazo, e, claro, nós temos que ter regras para que esse prazo 5 anos, porém, se o paciente necessitar o tratamento, se não houver nada disponível comercialmente, ou se não estiver disponível pelo SUS, ele deve continuar recebendo. Então, isso nós, pesquisadores, temos que garantir que esteja colocado nas regras do estudo, né? E nós vamos ter essa autonomia. Que eu volto a frisar, a gente faz pesquisa por quê? Se você vê um paciente respondendo brilhantemente ao tratamento experimental, e aí você, por bel prazer, vai retirá-lo do tratamento e pronto, porque... E as pesquisas, às vezes, estudos fase 1 funcionam assim, né? Termina o estudo, terminou o tratamento, para de receber. Aqui nós ainda teremos essa possibilidade de manter o tratamento. Então, o último relatório que foi aprovado ficou com esse prazo estabelecido de 5 anos, com, claro, cautela e exceções que devem ser cumpridas. Obrigado, Fábio. Obrigado, senador. Eu queria ouvir agora do Barros a experiência que ele tem justamente com essa coordenação internacional, e, em princípio, até uma coordenação próxima aqui na América Latina, pelo LACOG. Como é que esse projeto ele se compara, ou se não se compara? Como é que ele se coloca nesse cenário latino-americano, ou mesmo no cenário internacional, com a tua experiência, Barros? A situação da pesquisa clínica na América Latina, em todos os países, é muito semelhante. A regulamentação é semelhante, e eu acho que o grande problema que a gente enfrentou nos últimos 15 anos, obviamente que as coisas melhoraram, como a senadora muito claramente mostrou, simplesmente porque o assunto começou a ser discutido e a lei se tornou quase uma realidade, ou começou o processo de discussão da lei, melhorou definitivamente, nós temos que dizer que melhorou o processo de aprovação, mas a grande dificuldade que a gente tinha do ponto de vista competitiva, historicamente, que quase destruiu a pesquisa clínica no Brasil, era a questão dos prazos regulatórios para aprovação de pesquisa. Então, não se tinha condições de colocar qualquer pesquisa no Brasil quando o prazo para aprovar um protocolo, né, na CONEP e no sistema
de aprovação era em excesso de 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, isso era a avaliação ética da pesquisa, né? Então, eu costumava me perguntar, já não me pergunto mais, né, se a França, né, aprovava isso em 3 meses, se a Inglaterra aprovava o mesmo protocolo em 4 meses, né, se o Canadá aprovava o protocolo em 3 meses, o Brasil levava 15, 16, 18 meses. Será porque a gente estudava eticamente com mais cuidado? Será que nós somos mais éticos do que os canadenses, ou que os franceses, ou que os ingleses? Né? Provavelmente não, o problema era burocrático, né? E a própria história nos mostra que era o problema, porque uma vez que a lei começou a ser discutida, os prazos diminuíram como por arte de mágica. Então, do ponto de vista prático, o problema da demora nesse processo é certamente, né, o mais importante na minha visão. Uma vez que a gente resolve isto, né, mantendo toda a estrita avaliação ética de todos os projetos, né, eventualmente os outros detalhes o grupo placebo, os detalhes de dar a medicação depois do estudo, né? Todos esses detalhes vão ser discutidos com a mesma cuidado ético nesse sentido. Isso está acontecendo, respondendo a tua pergunta, em toda a América Latina, certo? As dificuldades de demora já acontecem em outros países e cada país, eventualmente, tem sua evolução. A Argentina, recentemente, melhorou muito porque o governo argentino assumiu a responsabilidade e disse: a pesquisa clínica é importante para o país, porque traz muito recurso para dentro do país. Não só beneficia os investigadores, beneficia os pacientes, beneficia os patrocinadores, mas beneficia o país porque entram recursos e, pasmem, o país não precisa gastar no cuidado desses pacientes. Né? Então, tu não só deixa de gastar no sistema público, né, como tu eventualmente traz recursos para dentro do país. Então, do ponto de vista prático, tem alguns países que têm ido nessa direção. A Argentina hoje está um pouco melhor do que o Brasil nesse sentido. Né? O Peru, que tinha uma regulação melhor, piorou, né, nesses últimos anos. Então, nós estamos dentro dessa característica latino-americana, enquanto um melhora, o outro não tanto, né? E eu espero que, com o exemplo do Brasil, né, isto se democratize em toda a região e que a gente consiga fazer mais pesquisa, porque a situação da saúde pública, né, em todo o continente é uma situação comprometedora. Né? Nós precisamos, né, melhorar o acesso dos pacientes a novas tecnologias, que em geral são mais caras, né, do que a gente tem, que implicam em mais custos, né, e eventualmente a pesquisa clínica, de certa forma, particularmente para algumas situações como determinados cânceres, né, eventualmente é uma solução para esse acesso. Se a gente traz mais pesquisa, mais pacientes vão poder se beneficiar de tratamentos que eles não teriam acesso de nenhuma outra forma. Então, do ponto de vista prático, eu acho que aquele exemplo daquela paciente que tu guardaste é uma empregada doméstica da periferia de Porto Alegre, que foi tratada num projeto de pesquisa, foi muito beneficiada, mas, pasmem, ela foi tratada da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, como se ela tivesse sido tratada no Memorial de Nova York. Porque o mesmo projeto de pesquisa estava sendo conduzido lá. E ela não pagou um centavo por isso. Então, ela se tratou da melhor forma, como na melhor instituição de tratamento de câncer do mundo, né? E, eventualmente, não teve nenhum custo por isso. Então, isso é um dos benefícios da pesquisa clínica que a gente tem que reconhecer. Eu acho que isso que... Eu acrescentaria, doutor Barrios e Luiz, eu acrescentaria que, para a medicina,
Bom, Luiz, eu acho que não estamos ouvindo. Não consegui. Barrios, eu só queria aproveitar uma parte da sua fala que eu acho que é fundamental para as pessoas contextualizarem no momento que a gente está vivendo. Apesar de com a pesquisa do tratamento e da eventual vacina do coronavírus estar aumentando a possibilidade de pesquisa, o que a gente vê na prática, o que você mostrou, comentando, passando rapidamente pelos países da América Latina, é só a gente olhar aquela tabelinha de casos e mortes do coronavírus, né? Ou seja, onde as coisas melhoraram, os números são melhores. Onde as coisas pioraram, os números são piores. Não precisa dizer quais são os dois países que você citou que as coisas não estão tão boas assim, né? Inclusive o Peru, enfim, encabeçando aqui na América Latina, tristemente, o número de mortes por milhão. E uma coisa que eu acho que até vai nesse sentido, e eu quero ouvir a opinião de vocês, eu tenho falado bastante durante essa coisa do coronavírus, que talvez a gente esteja na oportunidade de descobrir que não só a pesquisa clínica, mas o chamado complexo industrial da saúde está se mostrando para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não, no mundo inteiro. Os Estados Unidos ficou de joelhos por não ter equipamento, da mesma forma que o mundo inteiro. Ou seja, esse complexo industrial da saúde, a pesquisa clínica traz a inovação, ela traz justamente a possibilidade de você desenvolver dentro do seu território as suas soluções. Ele é mais importante para a segurança nacional do que porta-avião, submarino, seja o que for, né? Concordo plenamente. Eu acho assim, tem gente que diz que a gente vai sair melhor do que era, né, dessa pandemia. Eu não sei do ponto de vista social, tá certo? Eu geralmente sou otimista, mas eu não tenho certeza que nós vamos sair melhores, né? Eu acho que eu vejo muita gente angustiada, muita gente hipocondríaca, muita gente não dormindo bem, muita doença psiquiátrica aparecendo, né, naturalmente, e gente que precisa de ajuda nesse sentido. Então, eu não sei como é que a gente vai sair como sociedade. Agora, uma das coisas que eu acho que a gente deve aprender com esta pandemia, sim, é o fato de que o sistema de saúde tem que estar preparado. Nos lugares onde isso não estava preparado, a gente vê uma maior mortalidade, mais sofrimento, né, e um descontrole social, né, resultante de tudo isto muito maior. Então, eu acredito, né, que estar preparado no sistema de saúde, né, e dar valor a toda essa estrutura que eventualmente está em volta do cuidado das pessoas, da saúde das pessoas, né, no qual a pesquisa clínica é uma parte extremamente importante. Eu acho que sim, eu esperaria que todos nós, todos os países, todos os governos, né, sintam que preparar isso certamente, né, é uma medida razoável, lógica, né, desejável, né, para eventualmente uma próxima pandemia ou um próximo problema que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que esperar que venha a acontecer no futuro. Tu está mutado, Luiz. Tá mutado. Bom, Fábio, escuta, agora vamos escutar as suas considerações, desculpe. Não, e a importância da pesquisa nesse processo. Nunca se falou tanto em pesquisa como agora, com relação às vacinas. A gente liga a televisão e se fala em estudo fase 1, fase 2, fase 3, com toda a tranquilidade, as pessoas estão debatendo e discutindo isso, discutindo interrupção de estudo clínico por evento adverso, que é uma coisa extremamente comum, mas se nós não surfarmos nessa onda, nós temos, Luiz, na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, um comitê de pesquisa clínica, nós somos 5 médicos, e 4 deles já tomaram a vacina para Covid, já foram voluntários no processo. Eu não tenho teste para vacina para Covid em junho, então eu estou aqui louco para ser voluntário e um cobaia, né? E não consigo, né? E antigamente se usava esse termo cobaia como uma maneira pejorativa. E mais, assim, ó, a gente vê que se aprovam projetos de Covid em 7 dias. A Conep e a Anvisa conseguiram aprovar em 7 a 14 dias, em tempo recorde. Daí eu pergunto, então estão provando que isso é possível? Se isso é possível, por que a gente não pode aproveitar e deixar isso como um legado, né?
prazos que sejam bem estabelecidos. E equiparação com a legislação internacional, porque se a gente tentar inventar aqui algo que seja diferente do que se faz ao redor do mundo, é óbvio que nós vamos, num mundo globalizado, ter muito mais dificuldade do que nós temos. Então, a pesquisa traz isso, traz investimento num hospital como o meu, que é um hospital filantrópico, que atende pacientes pelo SUS, de injeção de milhões de reais por ano em tecnologia. Quanto custa hoje uma imunoterapia? E qual é o acesso que os nossos pacientes têm? Então, por mais que a gente não queira falar diretamente em acesso, traz acesso, sim, desonera o SUS, auxilia todos, investe dinheiro no Brasil, capacita profissionais, cria empregos. Então, se nós temos uma atividade econômica que é extremamente salutar para o nosso Brasil, e aqui, então, finalizando, meu agradecimento à senadora, que teve uma sensibilidade fantástica, e ela mesmo viu, né, e não sabia o quanto que ela estava mexendo nesse vespeiro, né, senadora? Um vespeiro de muitas e muitas vespas, mas é um caminho que tem que ser trilhado, e que a gente possa deixar isso como um legado. Bom, senador, eu vou pedir para ouvir as suas considerações. A gente já estamos... Não está me ouvindo? Não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ali no Barrios agora, porque veio uma pergunta pela internet para a gente aqui, que eu acho que é interessante. Então, assim, na prática, qual o impacto desse projeto nos centros de pesquisa? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar? Realmente a gente vai conseguir ser mais ágil somente, ou o próprio centro de pesquisa vai ter que se adaptar de maneira prática, de alguma maneira? O centro de pesquisa vai se beneficiar porque o número de projetos vai aumentar de forma significativa, tá certo? Para vocês verem, nos Estados Unidos existem 80 centros de pesquisa por cada milhão de habitantes, né? Na América Latina tem 2 por milhão de habitantes. E vocês vejam o espaço que nós temos para crescer, né, nesse sentido, com um número enorme de pacientes que deixam de se beneficiar porque não têm acesso ao centro de pesquisa. Então, o centro de pesquisa vai se beneficiar de forma muito significativa, porque o volume e a oportunidade para fazer estudos de pesquisa, participar em estudos de pesquisa clínica, vai aumentar de forma absolutamente significativa, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Senadora Ana Amélia, me escuta agora? Ela ainda está sem o som. Bom, Fábio, quais são as suas considerações finais para o nosso evento que está caminhando aqui para a gente terminar a conversa? E uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte: lembrar, o nosso próximo encontro já está marcado para o dia 28 de outubro, onde a gente vai discutir a representatividade do setor público e do setor privado na pesquisa clínica no Brasil. São realidades diferentes, mas que, no fundo, o objetivo é o mesmo, né? Ou pelo menos devia ser. A gente gostaria que fosse, quer que seja, para isso a gente trabalha. Então, a gente vai poder ouvir os dois lados e a gente vai trazer aqui pessoas representando não só o setor público, como o setor privado, para entender essa divisão, se é que ela existe, e o que a gente precisa fazer para melhorar isso. Perfeito. E eu quero agradecer esse momento e esse espaço. É muito impressionante como a gente passou de um ano de 2013, onde a pesquisa estava praticamente morrendo no Brasil, para um momento onde nós podemos, então, transformar a realidade do nosso país e transformar o Brasil num grande polo de pesquisa clínica. Passando de posição de protagonista para posição de destaque. Nós temos capacidade, nossos pacientes necessitam, e a aprovação do projeto de lei já demorou demais. Por mais que me digam que um projeto de lei pode demorar 10 anos, em média, para ser aprovado no Brasil, eu já considero 5 anos tempo demais, e acho que nós precisamos deixar isso como um legado para o nosso país. Mas o importante é que esse debate levou as coisas a avançarem. Esse debate trouxe
para o Brasil protocolos de pesquisa que agora tem tempo de inclusão, que é um tempo de inclusão de meses. Antigamente, eu participei de protocolos de pesquisa que ficaram abertos para inclusão 24 horas, 2 dias, uma semana. O nosso prazo regulatório era muito demorado. Então, se agora está se aprovando o projeto de Covid em uma semana, em 15 dias, parabéns. Eu acho que essa força-tarefa merece aplauso, mas nós temos que exigir que isso seja um legado para o nosso país, para que a gente possa tratar todas as doenças de forma igual e possibilitar esse tipo de acesso aos pacientes brasileiros. Todos nós temos pacientes precisando disso, e nós precisamos de estudo fase 2, estudo fase 1, nós precisamos deslanchar em termos de possibilidade de pesquisa no Brasil. Obrigado, Fábio. Bom, nossa equipe técnica continua tentando fazer o contato com a senadora Ana Amélia, e vou pedir para o Barros também fazer as considerações finais dele. E eu queria lembrar uma coisa: quando a gente está falando de pesquisa clínica agora, todo mundo pensa no Covid, né? Do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o vírus. Mas a gente tem que pensar não só no câncer, que é uma doença que tem uma representatividade enorme na pesquisa clínica, mas em todos principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. Tem esse nome horroroso que eu não gosto, mas enfim, é o que temos, né? Quem é que mata? O que mata as pessoas do Brasil? É doença cardiovascular, é diabetes, é câncer. Então, a gente tem que ter pesquisa para tudo isso, porque, né, a gente sabe, todo mundo que está envolvido nisso sabe, nem sempre o remédio da Finlândia é o melhor remédio para o brasileiro, né? Pode ser, como pode não ser, né? Eu, como médico de emergência, cansei de mandar botar stent em paciente, e a gente não sabia antes das pesquisas que determinado medicamento que eu uso depois do stent funciona melhor num grupo genético do que no outro, né? Então, será que esse grupo genético é representado no Brasil? Até hoje a gente não sabe disso. Então, sem pesquisa clínica, a gente não chega lá, né, Barros? A pesquisa clínica, Luiz Fernando, eu acho que o recado está dado, é extremamente importante. Eu gostaria que as pessoas lembrassem dessa ideia de círculo virtuoso, né? E que o desafio é considerar que todas as pessoas que participam desse processo se beneficiam dele, né? Desde o país como um todo, a sociedade, até o funcionário do Centro de Pesquisa Clínica, passando, obviamente, pela figura mais importante, que é o paciente, né? Então, do ponto de vista prático, esse círculo virtuoso é necessário que a gente estimule ele, né? Isto tem benefícios de toda a ordem, porque, como eu disse no início, a pesquisa clínica é multidimensional. A gente tem que olhar para esta atividade como algo que a gente tem que proteger, né? Tem que, eventualmente, regulamentar, e nada melhor do que estabelecer uma lei que nos permita, né, melhorar cada vez mais. E, como foi dito, não tem lei que seja perfeita, tem lei que é possível. E se a lei que nós estamos lutando para que se aprove nos permite ficar mais competitivos, diminui os tempos regulatórios, né, e mantém toda a regulação ética e o cuidado que a gente tem que ter nesse sentido com projetos de pesquisa, eu acho que a gente tem que abraçar ela, levar ela para aprovação e, eventualmente, continuar melhorando essa atividade. E eu não quero deixar de dizer novamente um agradecimento para a LIBS, antes de terminar, para ti, Luiz Fernando, pela coordenação, e, obviamente, um apreço, né, particular, tanto para a senadora como para o Fábio, né? Eu não me canso de dizer isso para ele, né, por todo o esforço que ele tem feito nesse sentido, e que é um benefício e um legado que ele já deixou para toda a população do Brasil. Obrigado. Só para terminar, doutor Luiz, doutor Barros, a senadora mandou uma mensagem aqui que ela não está conseguindo conexão, pede desculpas, diz que teve um dia muito estressante, deve ter sido muito estressante mesmo, que atrapalhou até a conexão dela, né? Mas eu acho que o importante é também a gente deixar aqui o nosso agradecimento a ela e a nossa homenagem por todo esse esforço. Ao doutor Barros, não preciso dizer, né? Foi sempre meu mestre, motivo de grande inspiração, e eu já disse muitas vezes para ele que eu trabalho em pesquisa clínica e luto pela pesquisa clínica muito inspirado
por todo o trabalho que ele sempre fez e pelo caminho brilhante que ele trilha. Que a gente possa, então, aprovar esse projeto de lei de uma vez por todas, dizer que a nossa luta não vai esmorecer, e nós vamos, se não for agora em caráter emergencial, se não for pautado para a votação, e é uma pena, porque nós já temos votos suficientes para aprovar o projeto, que a gente, voltando pós-pandemia, possa passar pelas últimas comissões e, num futuro breve, aí a gente ter o projeto aprovado, regulamentado, e a pesquisa clínica sendo mostrada para o mundo inteiro como algo sério e com prazos que sejam prazos competitivos, trazendo benefícios para todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Barros. Fica aqui o nosso abraço à senadora Ana Amélia, agradecimento especial à disponibilidade dela. E eu vou dizer por minha parte, né? Eu fui ler o projeto, mais cuidado para essa reunião de hoje, e eu aprendi muito mais aqui na nossa conversa do que lendo aquelas 38 páginas complicadas escritas em idioma de advogado e de legislador, né? Então, esse é o objetivo do projeto que a Libes está fazendo. Eu quero agradecer a Libes pelo convite e poder participar disso e aprender a cada evento desses. Lembrando novamente, encontro marcado 28 de outubro, aqui nesse mesmo horário, nós vamos conversar sobre a participação do setor privado e do setor público na pesquisa clínica do Brasil. Espero que todos tenham gostado e tenham aprendido, como eu aprendi bastante. E, volto a dizer, espero todos vocês em 28 de outubro. Até lá! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.